Mr. Shenko era o professor mais rigoroso de sua escola secundária. Ele era um homem robusto, com cerca de 2 metros de altura, que marchava pelo campus com uma expressão no rosto que até mesmo os alunos mais rebeldes achavam intimidadora. Tendo emigrado do leste europeu após o colapso da antiga União Soviética, ele falava com um forte sotaque, mas seu inglês era perfeito. Ele ensinava física de maneira impessoal e estéril. Em seus dias ruins, seu tom de voz poderia ser descrito como um rosnado. Um dia, durante uma aula incomumente interessante, o Sr. Cervenka estava explicando os diferentes tipos de radiação que existiam. Um aluno estudioso na primeira fila levantou a mão para perguntar como ele sabia tanto sobre o assunto. Eu trabalhei em uma usina de energia em meu país natal, ele respondeu secamente, virando-se para o quadro negro e começando a desenhar um diagrama rudimentar. Um dos valentões, conhecido por ser um pouco intimidador, fez um comentário sobre como provavelmente era a usina que explodiu. O giz do Sr. Shenko se partiu. A mão que segurava o pedaço quebrado tremia enquanto ele o baixava com um suspiro audível. O professor se virou novamente, seus olhos fixos no valentão desrespeitoso. Você já viu seus amigos morrerem? Ele perguntou suavemente. Foi a primeira vez que qualquer um de nós ouviu falar de uma maneira que não nos fizesse recuar, mas de alguma forma seu tom era ainda mais assustador do que antes. O valentão não respondeu. Eu te fiz uma pergunta, garoto, continuou o Sr. Shenko. O valentão permaneceu em silêncio, suas bochechas ficaram vermelhas enquanto os olhos castanhos e penetrantes do Sr. Shenko encaravam com a mesma expressão facial inabalável. O professor furioso se dirigiu para a porta da sala de aula, a sala se transformou enquanto ele a trancava. Nova lição hoje. Fechem seus livros, disse ele, tomando assento em sua mesa. Nós esperamos, a tensão pesada no ar, temendo o que o Sr. Shenko tinha reservado para nós. Nunca o vimos tão irritado quanto agora. Algumas pessoas até diziam que tinham sentido cheiro de álcool em sua respiração. Alguns dias, eu sentia um nó de medo em meu estômago, imaginando as manchetes mórbidas que poderiam seguir no dia seguinte. O momento mais importante da vida aconteceu antes de qualquer um de vocês nascer, começou o Sr. Shenko. Foi em 25 de abril de 1986, o dia em que o mundo inteiro acabou para minha cidade. Eu tinha acabado de retornar de Moscou, depois de estudar física nuclear na universidade lá. Eu estava feliz por estar em casa, era o começo de uma nova vida para mim. Eu tinha uma namorada que esperava me casar assim que encontrasse trabalho. Pripyat era um lugar lindo, com florestas próximas e riachos para pescar. Éramos felizes lá. Naquela noite, estava quente, com um céu claro e sem nuvens acima. Pripyat era como um teto de estrelas, um cobertor de corpos celestiais nos quais você poderia se perder por horas. Mas naquela mesma noite, um acidente perto de nossa cidade mudou minha vida para sempre. Um acidente no de sua usina nuclear. Houve uma tristeza nos olhos de nosso professor enquanto ele falava. Era assim naquela época. O comunismo havia destruído o desejo das pessoas de se superarem. Líderes incompetentes e corrupção significavam que havia um defeito de projeto em um dos novos reatores. Quando o teste de segurança começou, o reator era como uma arma carregada, apenas esperando para explodir. Ele olhou calmamente para o valentão desrespeitoso, estreitando os olhos enquanto se inclinava sobre a mesa. O rugido do Sr. Shenko fez o valentão recuar em sua cadeira. O resto da nossa classe também não se saiu muito bem. Estávamos agarrados às palavras de nosso professor, mas o que ninguém sabia, devido a anos de erros e encobrimentos, era que havia um defeito fatal no projeto do reator que o tornava instável em baixos níveis de potência. Conforme os níveis de potência foram reduzidos em preparação para o teste, eles caíram muito baixo e o reator parou de funcionar. Enquanto isso, invisível, um ponto quente e perigoso estava se formando profundamente no reator. 2 explosões enormes sacudiram a terra sob nossos pés. Todos em Pripyat ouviram os estrondos, mas não tínhamos ideia do que era. Alguns dos trabalhadores de folga temiam o pior, mas nenhum de nós poderia imaginar que o que estava prestes a acontecer seria o pior desastre nuclear da história. Eu senti o choque ao olhar em direção à estação de energia. Uma coluna de fumaça se elevou no céu noturno limpo e, apesar da escuridão intensa da noite, eu distinguia pontos de chama ao longe.
Alguns dos moradores do meu prédio pensaram que a guerra havia começado. Então eu, junto com as pessoas de Pripyat, assistimos maravilhados e aterrorizados enquanto uma enorme corrente de radiação ionizante se erguia aos céus, iluminando a noite com um horrível brilho azul. Para o mundo lá fora, parecia que estava acabando, mas para nós, certamente estava. As pessoas estavam aterrorizadas além da crença, mas devo admitir que me peguei sorrindo enquanto olhava para fora na noite. Era como o Titanic, olhando para o rosto de Deus, uma massa gigantesca de energia pura. Era lindo. O olhar melancólico nunca saiu dos olhos do Sr. Franco, mesmo que um pequeno sorriso nostálgico curvasse seus lábios, mas aquilo era apenas o começo. O que veio depois, tanto como resultado do acidente quanto pela má administração do governo, foi muito mais horrível. O professor nunca tirava os olhos do atleta, como se cada palavra estivesse dirigida a ele. Deve ter sido torturante, com certeza foi para o resto de nós. Fomos obrigados a ouvir e não tínhamos escapatória. Sabia que trouxeram um grupo de artistas para manter alguns dos aldeões mais próximos calmos enquanto morriam envenenados pela radiação? Deixe-me descrever a você uma dessas performances. O Sr. Shinker começou a saborear os olhares perturbados em nossos rostos. Uma bela bailarina dançando sua última dança, fios de seu cabelo loiro flutuavam até o chão enquanto ela rodopiava. Vi sangue escorrendo de suas narinas, descendo por suas bochechas, enquanto saía de seus ouvidos. Quando ela terminou, as crianças correram até ela com flores, o cabelo e os dentes já começando a cair. O gerador falhou e, por vários meses, fomos lançados na escuridão. Em completo e absoluto horror, vi as flores e as crianças brilhando no escuro. Houve alguns suspiros ao redor da sala, uma das meninas na última fileira estava soluçando silenciosamente em sua manga de suéter. A limpeza envolveu o trabalho de 30.000 pessoas, continuou o professor. Há menos pessoas nesta cidade, pense nisso, 30.000 pessoas. Chamavam-nos de liquidadores, um nojento eufemismo cunhado por um homem covarde demais para chamá-los pelo que realmente eram, condenados. Você sabe como é, garoto? Já teve que olhar nos olhos de um amigo e dizer a ele para caminhar em direção à sua própria morte dolorosa? O banco se aproximou do atleta. Ele me olhou como se não tivesse problema, desde que isso tivesse salvado sua própria pele. 4 milhões de pessoas sofreram hoje por algo que aconteceu há 30 anos. 4 milhões. Ele se levantou, caminhando lentamente em direção à mesa, agora aterrorizado. E você acha isso engraçado? Sim, o atleta balançou a cabeça violentamente, ainda muito assustado para falar, seus olhos imploravam por misericórdia. Sim, você acha isso engraçado? Acha que ver crianças sendo queimadas por dentro, morrendo da forma mais dolorosa imaginável, sem saber por que ou como estavam sendo assassinadas por algo que nem podiam ver, é uma piada, não é mesmo? Não, senhor, disse o Sr. Selon, erguendo-se sobre a mesa do garoto, olhos arregalados e cheios de fúria. Esperávamos que ele perdesse o controle, que batesse até a vida sair desse garoto, mas ele apenas virou, caminhou até a porta e a destrancou. Aula dispensada, ele murmurou, afundando de volta em sua cadeira. Nunca vi uma sala de aula de crianças se mover tão rapidamente em toda a minha vida. Nem mesmo no último dia de aula saímos do prédio assim. Mas no caminho para fora, eu diminuí a velocidade, parando perto da mesa do Sr. Franco e sentindo a ansiedade se acumular. O Sr. Selon olhou para cima para mim, a mesma tristeza enchendo seus olhos enquanto eu falava. Desculpe. Ele apenas acenou com a cabeça e, sem mais uma palavra, eu parti. Fui para uma boa escola secundária, situada em um subúrbio verdejante. Era seletivamente exclusiva e raramente tínhamos qualquer problema entre os alunos. A ideia de drama do PTA era se duas mães trouxessem o mesmo bolo para uma venda de bolos. Escândalo simplesmente não era uma palavra em nosso léxico. Mas eu me lembro de um evento que causou ondas de choque entre os pais e professores, um que deixou pais aterrorizados prontos para protestar sobre como tal ocorrência estranha e preocupante foi permitida se desdobrar. Bom dia, turma. Um estranho silêncio pairou sobre a sala de aula.
O homem que acabará de entrar na sala não era nosso professor regular, na verdade, nenhum de nós jamais tinha posto os olhos nele em nossas vidas. Podem me chamar de Sr. Vitsbold e serei o professor substituto de vocês pelas próximas 2 horas, disse o Sr. Viblis, escrevendo seu nome em letras grandes no quadro negro. Ele estava bem arrumado, mas havia algo estranho nele, como se possuísse apenas uma aparência de elegância. Como se algo estivesse profundamente errado abaixo da superfície. Hoje estaremos estudando um pouco de biologia, talvez a ciência mais fascinante de todas, disse o Sr. Vitsbold. Um menino estudioso na primeira fileira levantou a mão. Esta é a aula de inglês, não é? Deveríamos, o menino se interrompeu, baixando nervosamente a mão enquanto o professor o encarava sem piscar. Ele não disse uma palavra, mas todos sentimos o peso daquele olhar esmagar o jovem tagarela. Como eu estava dizendo, continuou o professor, hoje estaremos estudando biologia e prometo que nenhum de vocês achará a lição de hoje entediante. O sistema respiratório é talvez um dos mais complexos que o corpo possui. O Sr. Vitsbold começou a desenhar um diagrama rudimentar de alguns pulmões no quadro negro. Sua função é transferir oxigênio excedente para as células do corpo via hemoglobina no sangue. Pode um novo aluno me dizer por quanto tempo o corpo pode sobreviver sem oxigênio? Virando-se para a classe, agora com um sorriso estranho, ele continuou, 3 minutos. Apenas 3 minutos para o corpo experimentar o que é conhecido como hipóxia, caso a entrega de oxigênio às células se torne insuficiente por um período prolongado. O cérebro do sujeito entra em estado de coma para preservar o oxigênio. Se um suprimento pronto não for restabelecido, ocorre o desligamento completo do corpo. No entanto, o tempo até a expiração é ainda menor no vácuo do espaço. Em 1971, os cosmonautas soviéticos morreram quando uma falha no sistema fez com que sua espaçonave despressurizasse pouco antes da reentrada na atmosfera da Terra. A tripulação morreu em 30 a 40 segundos, pois a pressão do ar é necessária para fornecer oxigênio ao cérebro. Não é fascinante? Não foram as descrições academicamente mórbidas que nos perturbaram, mas a entrega do Sr. Viblis. Ele parecia fascinado por tais informações sombrias, como se lhe desse grande alegria nos educar sobre isso. Acho o corpo humano fascinante, disse o magro professor, vagando de um lado para o outro diante da classe enquanto falava. Tão durável e, ao mesmo tempo, tão frágil. Nossos espíritos podem deixar uma marca indelével no mundo, mas nossos corpos são meras sombras e poeira. Por exemplo, a humanidade dominou todos os terrenos que o planeta Terra tem a oferecer. Pegue os resistentes beduínos dos desertos árabes ou os resilientes esquimós do Círculo Ártico. No entanto, alguém aqui pode me dizer qual é a temperatura corporal necessária para começar a sentir efeitos adversos? A classe ficou em silêncio, alguns se remexiam nervosamente em suas cadeiras, sentindo a tensão no ar enquanto o Sr. Vitsbold percorria as fileiras. Apenas 2 graus. Se a temperatura central do corpo cair apenas 2 graus, a hipotermia começa a se instalar. As baixas temperaturas alteram a velocidade de diferentes reações químicas necessárias para continuar funcionando, desequilibrando-as. A pessoa começará a perder a consciência, o coração perderá seu ritmo, cessando os sinais vitais em cerca de 24 graus, quando o coração para. A garota tímida que estava sentada na minha frente tremeu visivelmente. Um aumento minúsculo na temperatura corporal também pode ser catastrófico para a saúde de uma pessoa. A temperaturas superiores a 41,5 graus, uma pessoa pode começar a sofrer de convulsões. Danos cerebrais irreversíveis podem ocorrer a temperaturas acima de 42,5 graus, o sangue se espessa e desacelera, os rins param de funcionar, o músculo cardíaco pode ser danificado e os músculos esqueléticos começam a se decompor. Essencialmente, isso é o que chamamos e descrevemos como falência de múltiplos órgãos, mas mais especificamente, é quando o cérebro começa a cozinhar. Levante-se, Sr. Vitsbold, apontou para a tímida garota sentada à minha frente. Ela se levantou de sua cadeira, horrorizada por estar sendo selecionada para algo por um indivíduo tão arrepiante. O Sr. Vitsbold deslizou a cadeira de trás da mesa do professor e a colocou na frente da classe. Sente-se, ele ordenou, seu tom ainda caloroso e amigável, seu sorriso ainda muito largo.
Lentamente, a garota tímida se levantou de sua cadeira, avançando cuidadosamente pelo corredor de carteiras, com um olhar de terror em seus olhos. Ela estava praticamente catatônica quando se sentou na cadeira do professor, além de mortificada. Apesar de ser incrivelmente frágil, o corpo humano é, de muitas maneiras, imensamente durável, disse o Sr. Witzbold, que agora estava de pé atrás da garota tímida, talvez um pouco perto demais. Por exemplo, se eu pegasse um grande implemento afiado e removesse a cabeça dessa jovem promissora, o sistema nervoso continuaria funcionando, mesmo que por pouco tempo. A energia elétrica presa entre os neurônios poderia causar ao seu corpo decapitado alguns passos de pânico antes de desabar, enquanto os olhos continuariam a enviar imagens ao córtex visual. Muito provavelmente, ela seria capaz de assistir a performance inteiramente fascinante. Não é algo? A garota tímida, esperando que a demonstração mórbida do Sr. Witzbold tivesse acabado, começou a se levantar da mesa do professor. Para sua absoluta horrorizada, ela encontrou as mãos dele em seus ombros, forçando-a a voltar para a cadeira. Onde você pensa que está indo, minha cara? Ele perguntou com um sorriso predatório. Eu ainda não terminei com você. Aqueles de vocês que pensam que a decapitação é uma forma particularmente sombria de falecer, devo informá-los que estão tristemente enganados. Há muitas maneiras piores de expirar, disse o Sr. Witzbold, mantendo suas mãos nos ombros da garota tímida. O sarcasmo, às vezes conhecido como as colmeias, era um método de execução projetado pelos antigos persas para causar o máximo de sofrimento possível antes da morte. A classe estava agora completamente atônita, pendurada em cada palavra dele. As únicas descrições precisas que temos são dos rivais mais antigos e inimigos mortais dos persas, os gregos. A vítima seria presa dentro de uma espécie de banheiro ou tronco de árvore oco, com apenas a cabeça, mãos e pés para fora. A pessoa seria alimentada à força com leite e mel até desenvolver diarreia horrenda. Nesse ponto, mais leite e mel seriam despejados sobre eles, especialmente nas mãos e no rosto. A classe estava completamente perplexa, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. A ideia era que, à medida que a colmeia se enchia do mencionado leite e mel, insetos brotantes e perfurantes sobrecarregariam a vítima, infligindo um tipo horrível de tortura. O enxame simplesmente enlouqueceria a vítima, enquanto isso, combinado com quaisquer ferimentos infligidos, a tortura seria prolongada o máximo possível, mas a morte eventualmente viria como resultado de desidratação, inanição, exaustão e choque séptico. Assim que o Sr. Witzbold começou outra descrição horrível, o sinal do fim do período soou. No início, alguns da classe estavam com muito medo para se mover. Normalmente, saíamos correndo da sala assim que o período terminava, mas isso era diferente. Fomos quase imobilizados pelas palavras torturantes do professor substituto. Reclamações foram feitas e uma investigação foi realizada. Os pais queriam saber como um homem desses poderia escapar do sistema. Alguns tiraram seus filhos da escola, citando traumas e distúrbios de estresse causados pela experiência. Sei que nunca mais vi a tímida garota na escola. Na verdade, nunca mais vi ou ouvi falar do Sr. Witzbold novamente. Mas é algo pelo qual me pego agradecendo a Deus todos os dias. A Escócia é um lugar antigo e selvagem. Foi lá que a expansão imparável do poderoso Império Romano foi firmemente interrompida. Veteranos legionários endurecidos por anos de conflito armado nas fronteiras selvagens do Império foram rechaçados assim que alcançaram a terra que chamavam de Caledônia. Sempre foi um mistério para meu professor de História do ensino médio por que uma força tão poderosa e organizada parou de repente. Alguns estudiosos apontam a falta de recursos naturais, explicando que o Império não tinha nada a ganhar conquistando a Escócia, mas as densas e antigas florestas teriam fornecido milhões de toneladas de madeira para alimentar a máquina de guerra do Império, sem mencionar o abundante minério de ferro vermelho enterrado nas vastas colinas escocesas. No entanto, o Sr. Lennon acreditava que a resposta para essa pergunta antiga realmente residia nas aparentemente infinitas e impenetráveis florestas da Terra, pois havia algo que existia nas sombrias e úmidas florestas antigas de Caledônia, algo que já foi adorado antes de se tornar rumor e lenda, algo que estava aqui muito antes da humanidade e estará aqui muito depois de nós termos ido embora.
Estávamos animados quando o Sr. Lennon nos informou que nossa classe seria elegível para a viagem de campo de uma semana para Edimburgo. Em retrospecto, talvez não devêssemos ter ficado tão animados. Como americanos no exterior, éramos frequentemente objeto de curiosidade, vistos como praticamente exóticos por muitos dos habitantes locais. 2 dos meus amigos e eu formamos uma espécie de clube dos americanos saudosos que se viam como um trio de maraldés das antigas colônias pilhando as terras de seus ancestrais. Irá nos fazer muito bem dar uma pausa na vida na cidade, disse o Sr. Lennon com um largo sorriso, descendo na plataforma da estação ferroviária de uma pequena cidade escocesa. Alguns de vocês não têm consciência de que existe um mundo além dos seus celulares. Estávamos indo para um lugar conhecido como Floresta talvez, algumas centenas de milhas quadradas de lagos, colinas e florestas com apenas algumas trilhas para dividi-la. Era uma manhã fria de outubro enquanto nosso grupo de 20 ou mais alunos fazia a curta caminhada para fora da cidade, sem se importar com os locais que nos olhavam com desconfiança de vidros sujos. Não havia passado nem meia hora, mas eu já estava me arrependendo de ter empacotado tanto na minha mochila. As alças cavavam em meus ombros tão forte que parecia que estavam cortando a circulação. Eu tinha que descansar meus polegares sob elas apenas para aliviar a dor. Naturalmente, foi um grande alívio quando o Sr. Lennon anunciou uma pausa de 5 minutos. Nunca estive tão aliviado por sair dos meus pés. O sol de outono estava em declínio à tarde enquanto continuávamos a caminhar ao longo das estreitas estradas rurais. O esforço de carregar minha pesada mochila fez gotas de suor se formarem em minha testa. Uma dor surda agora se fazia presente nos meus ombros e pés. Já havia horas desde que vimos carros ou pessoas, e estava começando a se refletir em nosso ambiente. A folhagem nas laterais da estrada crescia progressivamente selvagem, as paredes de pedra seca desmoronando enquanto videiras retorcidas começavam a reclamar o que antes pertencia à humanidade. Estávamos ficando bastante cansados neste ponto. Havíamos caminhado a manhã toda e parecia que não estávamos nos aproximando da floresta de verdade. As estreitas estradas rurais, flanqueadas por sebes descontroladamente crescidas de cada lado, estavam começando a parecer todas iguais. À medida que a frustração crescia, alguns dos alunos começaram a discutir sobre qual rota deveríamos ter tomado. Depois de um dia inteiro de caminhada, finalmente chegamos ao fim da estrada. O asfalto estava rachado e desgastado, a grama brotava pelos pequenos fissuras na superfície. Foi aqui que a estrada literalmente e fisicamente terminava, engolida pela natureza, enquanto a vasta e exuberante floresta se abria à nossa frente. Fiquei profundamente perturbado ao ver a estrada tão inexplicavelmente abandonada. Era primordial, com milhões de pinheiros densos que se espalhavam pela floresta como um oceano de verde escuro. Nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida. Neste ponto, o sol começava a se pôr no horizonte, transformando o céu azul profundo em magníficas tonalidades de rosa e laranja. Apesar de estar com fome, sede e nojentamente encharcado de suor por causa de nossos esforços, decidimos continuar. Tínhamos que fazer isso, afinal, a escuridão estava se aproximando. Mover-se pela própria floresta era um trabalho árduo. As agulhas de pinheiro penetravam na pele exposta, enquanto pequenos insetos mordedores se deliciavam conosco, causando grandes vergões coçantes. Andar atrás de alguém significava que galhos finos e espinhosos chicoteavam seu rosto. Às vezes, encontrávamos uma clareira em algum lugar, onde as árvores se abriam um pouco, e conseguíamos ter uma boa visão de onde estávamos. Era uma floresta antiga e etérea, com leitos de musgo se espalhando diante de nós. O Sr. Lennon observou que devíamos estar a 15 ou 20 milhas de distância da fazenda mais próxima, ainda mais longe da vila mais próxima. E era angustiante. Até os garotos do campo estavam começando a reclamar. Então, ao alcançarmos a primeira clareira real nos densos pinheiros, começamos a montar acampamento. O magnífico pôr do sol dourado havia se transformado em um teto de estrelas cintilantes. Organizamos nosso acampamento, optando por um modesto jantar de sanduíches embalados. Estávamos exaustos, cortar nosso caminho pelos pinheiros nos deixará verdadeiramente fatigados, mas aquele lugar era lindo. Estava intocado. Ou pelo menos pensávamos que estava. Começou naquela noite.
Um ruído estrondoso ecoou pelas árvores ao nosso redor, algo que quebrou a sinistra quietude da clareira saturada de morte. Um uivo profundo de outro mundo, diferente de qualquer coisa que já ouvi antes ou desde então, assaltou meus ouvidos. Senti náuseas de medo, como se pudesse regurgitar meu desjejum miserável no chão da floresta. Quando o rugido se acalmou e aquele silêncio horrível retornou mais uma vez, pudemos ouvir o sussurro dos pinheiros, o estalar de gravetos secos e agulhas de pinheiro a serem pisadas na distância próxima. Algo estava vindo para nós. Alunos gritaram e choraram, se escondendo em seus sacos de dormir ou entrando em pânico puro. Um amigo meu veio correndo até mim, um olhar de puro terror em seus olhos. O Sr. Lennon sumiu, ele disse. Tentei procurá-lo, mas não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Precisamos encontrar o Sr. Lennon. Corremos cegamente através dos pinheiros, enquanto galhos retos e espinhos de sarça cortavam e rasgavam qualquer carne exposta. O cansaço não parecia ser um fator mais importante, nem o peso de nossas mochilas. Rasgamos pela floresta a uma velocidade vertiginosa, medo e adrenalina fornecendo força e resistência que pareciam quase impossíveis. Eventualmente, vi algo através da escuridão da noite, algo iluminado por um feixe de luz lunar pálida. Havia enormes pinheiros, torcidos e deformados, com raízes e galhos se entrelaçando em um tipo de berço arqueado. Debaixo deles, uma grande fossa rasa havia sido escavada da terra. Cada centímetro estava cheio de ossos. Inteiras gaiolas torácicas saltavam da terra como armadilhas de animais. Fêmures longos amarelados e quebrados com a idade estavam dispostos em padrões intrincados na terra. Sob nós, centopeias e piolhos saíam das órbitas oculares abertas de crânios rachados, com as mandíbulas penduradas em um grito silencioso de morte. Deve ter havido centenas, se não milhares, de restos humanos meio enterrados na terra diante de nós. Quando meus olhos voltaram para a massa retorcida de galhos e raízes acima de nós, notei uma boneca reluzindo entre a rede de membros de árvore e tecidos. Capacetes de aço murchos ainda com algumas penas vermelhas, joias de latão que haviam sido costuradas intricadamente na trama de ossos secos, moedas romanas com mais de 1000 anos estavam pressionadas tão firmemente na madeira moribunda que as árvores cresciam ao redor delas, consumindo metade das pequenas peças de bronze. Ajoelhado diante de tudo isso, havia uma figura curvada sem camisa, o torso tatuado com estranhos desenhos etéreos. Eles eram rudes, não eram obra de um artista profissional, não, eram imagens ritualísticas e cruas. A figura sussurrava algo suave, mais raivoso, repetindo as mesmas poucas frases várias vezes em uma língua gutural e antiga. Os uivos estavam mais altos agora, mais próximos ao acampamento. A coisa estava cercando os alunos como caçadores cercando sua presa. Uma paciência de ferro era a única coisa que os impedia de iniciar o massacre, um terror absoluto. Me aproximei sorrateiramente da figura prostrada, reconhecendo instantaneamente quem era quando vi seu rosto. Era o Sr. Lennon. Ele estava rezando. Sr. Lennon, eu gritei, segurando seu ombro nu e tentando sacudi-lo de seu transe. Sr. Lennon, precisamos da sua ajuda, por favor, estou implorando, por favor, apenas nos ajude. Eu estava tão assustado que podia sentir lágrimas se formando em meus olhos, minha voz tremia com a insanidade da situação que se desenrolava ao nosso redor. Sr. Lennon, acorde, eu gritei, batendo na lateral de sua cabeça. Finalmente, consegui libertá-lo de seu torpor. Ele estremeceu violentamente, acordando e olhando ao redor como se tivesse esquecido onde estava. À medida que ele fazia isso, o uivo cessou. Ele ficou ali, o silêncio descendo ao nosso redor, ainda ofegante por nossos esforços aterrorizados. Ninguém nunca falou sobre o incidente na floresta, ou como foi que uma experiência tão aterrorizante terminou tão rapidamente quanto começou. Alguns dos alunos que retornaram da viagem à Escócia foram tratados por sintomas de estresse pós-traumático, mas nunca conseguiram falar sobre o terror que os havia deixado tão terrivelmente angustiados. Nem ninguém discutiu como as ações misteriosas do Sr. Lennon naquela noite nos salvaram, sem dúvida, de um destino pior que a morte. Eu não esqueci, e nunca esquecerei. O Sr. Lennon salvou nossas almas naquela noite, e nunca poderemos, nunca, retribuir-lhe por isso. Minha escola secundária era antiga. Quando você é criança,
Tudo que estava ao redor antes de você nascer é antigo, mas a escola Blue Coat para meninos era praticamente antiga, fundada em 1708 pelo reverendo Robert Safe. Ele imaginou a escola como uma instituição para ensinar crianças pobres a ler, escrever e fazer contas. Construída com enormes blocos de arenito, com um estilo neoclássico e alvenaria georgiana, a escola contrasta astarmente com a paisagem urbana moderna que surgiu ao seu redor. Passar no exame de entrada e frequentar a escola era tão emocionante quanto intimidador. A disciplina era severa, mas os benefícios eram muitos. A sensação que eu tinha toda vez que entrava no antigo prédio da biblioteca gótica era mágica. Era um lugar e um momento. O cheiro de livros antigos e verniz de madeira me fazia sentir como se eu tivesse acesso a todos os tipos de segredos antigos, conhecimento proibido destinado apenas aos olhos da elite intelectual. Foi folheando as prateleiras desgastadas pelo tempo que encontrei o livro conhecido como O Rei de Amarelo. Ele se destacava entre as capas empoeiradas de couro, graças à sua capa amarelo mostarda. Ao deslizar o velho volume de seu lugar aconchegante na prateleira, abri para ser saudado por um estranho símbolo amarelo pálido no interior. Tive que piscar os olhos no início, esforçando-me para entender o que exatamente era o estranho sinal. Virando a página, à medida que minha cabeça começava a doer, o texto impresso no verso era minúsculo, tão pequeno que eu mal conseguia ler. Isso só piorava a minha dor de cabeça. Fechei o livro, esfreguei os olhos e o coloquei dentro da minha bolsa para ler mais tarde. No dia seguinte, quando minha aula de literatura inglesa estava chegando ao fim e os alunos estavam saindo da sala, aproximei-me da mesa do professor. O Sr. Brad era mais jovem do que a maioria dos professores e sempre parecia ser uma figura acessível. Senhor, você já ouviu falar de um livro chamado O Rei de Amarelo? Perguntei, cutucando nervosamente minhas unhas. Sua atitude mudou dramaticamente. O Sr. Brad congelou, olhando lentamente para cima do papel que estava corrigindo. Por que você pergunta, Martin? Ele tentou soar calmo e controlado, mas eu senti que ele estava tudo menos. Bem, eu estava olhando online. Martin, ele interrompeu, com firmeza. Você encontrou uma cópia deste livro? Não, senhor, menti, sentindo que havia algum tipo de problema em curso. Afinal, eu havia pegado o livro na biblioteca sem permissão. Martin, ouça-me atentamente. Se você encontrar uma cópia deste livro, você deve me informar imediatamente. Está claro, senhor? Eu estava apenas. Imediatamente ele respondeu, me dando um olhar que gelou minha espinha até hoje. Mantive o livro em segredo pela próxima semana, ocasionalmente o abrindo e tentando ler o texto minúsculo e críptico. A cada vez, a mesma dor de cabeça amassante retornava, me forçando a parar de ler. Decidi ficar até tarde na escola uma noite, dedicando tempo para tentar decifrar adequadamente o conteúdo do livro. Em uma biblioteca quase vazia, encontrei um canto tranquilo fechado por enormes estantes de carvalho. Com apreensão, tirei o livro amarelo mostarda, abrindo em uma página aleatória antes de forçar os olhos para ler o texto. Estava disposto como poesia, estrofes estranhas que faziam minha cabeça sentir como se fosse explodir a qualquer momento. Estranha é a noite onde estrelas negras surgem e luas estranhas circulam pelos céus, mas ainda mais estranho é o perdido Carcosa. Eu estava tremendo, meus olhos sentiam-se inchados em suas órbitas. Eu não estava apenas lendo o livro parecia estar me lendo. Levantei-me, deixando o livro sobre a mesa e tropeçando para fora da biblioteca tão desajeitadamente que a bibliotecária de óculos me repreendeu. Corri para um banheiro próximo, trancando-me em uma cabine com as mãos agarradas na bacia de porcelana suja, vomitei tão forte que meu nariz começou a sangrar. Tremendo e cuspindo o gosto ruim da minha boca, finalmente consegui me levantar, me limpar e voltar para a biblioteca. No entanto, ao virar a esquina para o pequeno recanto que ocupara anteriormente, meu sangue gelou. O livro havia desaparecido. Isso foi em julho de 2004. Apenas algumas semanas depois, em 25 de julho, um aluno do Blackwell chamado Mark Blackwell chegou em casa depois de passar um tempo sozinho em um parque próximo. Seu pai estava na sala de TV da família, relaxando após o jantar. Mark foi até a garagem da família, pegou um martelo de garra de um kit de ferramentas que seu pai possuía e então entrou na sala de TV.
O pai de Mark nem sequer olhou antes de ser atingido na parte de trás da cabeça com a parte cega do martelo. O filho que ele criará por 18 anos procedeu a espancar e esfaquear seu próprio pai tão violentamente que a polícia originalmente pensou que os ferimentos foram causados por tiros. Enquanto Mark terminava de mutilar seu pai, sua mãe retornou para casa e entrou na cena macabra. Mark estava esperando por ela. Ela precisaria ser identificada por seus registros dentários. Havia apenas uma outra pessoa na biblioteca na noite em que perdi o Rei de Amarelo, e esse aluno era Mark Blackwell. No ano seguinte, concluí meus exames finais da escola, participando de um evento comemorativo que sinalizava o fim de nossa educação formal. Foi um momento feliz. O incidente trágico envolvendo Mark Blackwell havia sido esquecido por todos enquanto as celebrações diminuíam. Pais e alunos começaram a deixar o terreno da escola. Eu também me aproximei dos portões da escola apenas para ser recebido pela figura do Sr. Brad, fumando um cigarro e olhando para o espaço. Sr. Brad, senhor, eu me aproximei dele, pronto para me livrar da verdade. Eu queria falar com você sobre o livro. Você o encontrou, eu sei, ele respondeu solenemente. E eu não tinha ideia. Que eu sei, ninguém sabia, ele deu uma tragada profunda no cigarro, sem nunca fazer contato visual comigo. Fiquei em silêncio por um momento, perdido por palavras no sombrio silêncio que nos cercava. O que você vai fazer agora? Perguntei. Continuar fazendo o que passei a vida fazendo, procurar por esse livro. E quando você o encontrar, ele não respondeu, apenas apagou o cigarro ainda fumegante, jogou a ponta no chão e saiu da escola Blue Coat para meninos para sempre. Nunca contei essa história a ninguém. Nunca senti a necessidade. Mas no início deste mês, recebi algumas notícias que trouxeram de volta as memórias desses terríveis eventos. Meu antigo professor de inglês, Sr. Brad, havia falecido. Ao saber que ele tinha tirado a própria vida, entrei em contato com os investigadores da polícia encarregados de investigar as circunstâncias de sua partida. Embora não estivessem inteiramente autorizados a divulgar informações sobre a investigação, uma gentil detetive feminina foi generosa com o que havia aprendido. Quando informei que era um ex-aluno do Sr. Brad, sua voz ficou tensa quando perguntei se o Sr. Brad havia feito um índice dos livros em sua posse no momento de sua morte. Com voz nervosa, ela respondeu afirmativamente. Perguntei se algum dos livros deste índice estava faltando quando o corpo do Sr. Brad foi encontrado. Novamente, ela respondeu afirmativamente. Qual era o nome do livro desaparecido? E houve uma pausa enquanto a detetive consultava suas anotações de caso. Parecia durar uma eternidade enquanto eu esperava com expectativa sombria pelas palavras que eu sabia que seriam pronunciadas. O Rei de Amarelo, ela disse com mãos trêmulas. Desliguei o telefone. Crescer nos subúrbios de Boston durante os anos 80 foi difícil. Eu cresci em um bairro cheio de atividades suspeitas, daquele tipo de lugar que mudava quando o sol se punha. Ruas duvidosas e becos sinuosos que pareciam sinistros quando envoltos na escuridão. Meu pai era um workaholic introvertido, e a solidão subsequente levou minha mãe a se entregar à garrafa. Eu era rebelde, irritado e sem renda, era a tempestade perfeita. Naturalmente, acabei me envolvendo em pequenos crimes. A escola era uma piada, uma creche glorificada para jovens sem esperança de futuro, que não tinham outra perspectiva além da prisão ou da morgue. Éramos extremamente desrespeitosos com o corpo docente, e em mais de uma ocasião um membro do corpo docente foi agredido por um aluno. Mas havia um professor que parecia ser uma exceção. Era alguém com quem os alunos nunca discutiam, alguém que tinha aquele ar natural de autoridade. Seu nome era Sr. Metzger. Alguns professores na nossa escola eram uma bagunça, recém-formados na faculdade que tinham talvez apenas um ano a mais do que os alunos da nossa turma. Um par de alcoólatras funcionais que cheiravam a vodka às 8h30 todas as manhãs, com os botões da camisa desabotoados e gravatas baratas da Walmart, completas com 5 dias de barba por fazer. Mas não o Sr. Metzger. Ele estava sempre bem barbeado, seus cabelos grisalhos e rarefeitos penteados sobre uma área calva no topo da cabeça.
Ele comandava a respeito. Em uma sexta à noite, meus amigos e eu estávamos fumando cigarros enquanto passeávamos em um Ford velho e batido, quando o assunto do Sr. Metzger surgiu. Você sabe que ele é um veterano de guerra, né? Cara era fuzileiro ou algo assim, ganhou uma estrela de prata por matar tipo uns 10 soldados inimigos em uma emboscada ou algo assim, disse um. Isso é besteira, retrucou o outro. Nem todo mundo que serviu foi um assassino impiedoso. Meu tio estava no exército, disse que nunca disparou um tiro. Não, mano, ele massacrou de verdade. Ouvi dizer que ele quebrou a mandíbula de um garoto apartando uma briga alguns anos atrás, e a mandíbula do garoto já estava quebrada. E se o Sr. Metzger estava nos fuzileiros navais, ele certamente nunca falou sobre isso. Mais tarde naquela noite, paramos em frente a uma pequena casa de estuque nos arredores de Jamaica Plain. Era bastante discreta, não era o típico tipo de habitação de classe média que costumávamos visar em nossos roubos, mas meu amigo no banco de trás insistiu. Tem certeza de que este é o lugar certo, cara? Pela última vez, sim. O cara compra e vende peças de automóveis, sempre tem um monte de dinheiro escondido lá dentro. Estou te dizendo, isso vai ser um grande golpe para nós. Estacionamos ao redor do quarteirão, observando a área antes de nos aproximarmos da casa. Tiramos bandanas e balaclavas e as usamos para esconder nossos rostos de qualquer testemunha em potencial. Estava tudo calmo, quase completamente escuro, se não fosse pelo brilho fluorescente fraco das lâmpadas de rua laranja. Invadir a garagem foi fácil, a madeira podre de uma porta lateral cedeu ao redor da antiga fechadura enferrujada e, assim, estávamos dentro. Mas o interior da garagem úmida e escura não continha peças de carro, nenhuma evidência de qualquer trabalho mecânico. Eu lancei um olhar de desdém ao nosso amigo insistente. Deveríamos ter saído naquele momento, mas éramos jovens, tolos e arrogantes. Não queríamos sair de mãos vazias. Na porta da casa principal, escutamos qualquer sinal de atividade lá dentro, e estava silencioso. Engoli em seco, segurei a maçaneta e puxei. Um corredor curto levava a uma sala lateral que evidentemente servia como uma espécie de escritório, com livros e papéis empilhados em uma mesa antiga. Eu entrei sorrateiramente enquanto meus amigos procuravam o restante do térreo por objetos de valor. Foi enquanto eu vasculhava o escritório que comecei a notar algumas coisas sobre a pessoa que morava ali. Apesar de desgastada pelo tempo e dilapidada, a sala era incrivelmente organizada e arrumada. O conteúdo das prateleiras estava impecavelmente arrumado, com uma parede exibindo uma bandeira de aparência desgastada, vermelha e azul com uma estrela amarela no centro. Eu não tinha ideia de que país era aquela bandeira, mas tive a sensação de já ter visto antes em algum lugar. Uma seção da parede estava decorada com recortes de jornal emoldurados, e era quase impossível lê-los na escuridão. Mais um raio de lua pálida que entrava por uma janela suja atraiu meu olhar para uma palavra em particular, Vietnã. Nossos roubos noturnos sempre eram eventos acelerados, mas um terror desconhecido começou a me assolar enquanto eu abria silenciosamente uma das gavetas da escrivaninha. Ali, ao lado do metal frio de uma Colt 45, havia uma espécie de colar, formas esburacadas e enrugadas amarradas de forma desajeitada com um pedaço de corda. Eu semicerrava os olhos na escuridão, estendendo a mão para tocar uma das protuberâncias enrugadas. Elas pareciam texturizadas, desidratadas. Um nó sólido de medo se formou em minha garganta, os cabelos do meu pescoço se arrepiaram quando finalmente percebi o que eram orelhas humanas. Comecei a recuar da sala, sentindo as palmas das mãos suarem, o terror correndo por mim enquanto minha mente começava a acelerar. Precisamos sair daqui. Precisamos sair daqui agora, eu pensava. Eu podia ouvir o rangido de tábuas velhas se aproximando de mim quando vi algo passar correndo pela janela. Parei de olhar para as ruas lá fora a tempo de ver outra forma passar correndo pelo vidro sujo a toda velocidade. Eram meus amigos. Eu estava sozinho com quem quer que estivesse se aproximando de mim no corredor atrás de mim. Me virei a tempo de vê-lo parado na entrada, bloqueando minha fuga. Nunca esquecerei o som do ritmo de inspiração e expiração do ar por suas narinas, o som do fôlego, áspero e quase trêmulo, refletindo a fúria absoluta e o desprezo que a figura sentia por mim. Ele deu um passo à frente, seu rosto momentaneamente banhado pela luz fraca da lua,
características distorcidas pela ira, olhos azuis pálidos que faiscavam com um olhar predatório. Era o Sr. Metzger. Eu me movi rápido, mas ele era mais rápido, mais forte e possivelmente mais experiente. Lutamos, grunhindo e rosnando enquanto suas mãos ásperas e calosas tentavam se envolver em volta do meu pescoço. Era um movimento praticado, parecia instintivo para ele. Para meu absoluto horror, a bandana preta que me disfarçava começou a se soltar, escorregando um pouco enquanto lutávamos. Se ele visse meu rosto, eu estaria morto. O pânico cego se instalou. Me joguei para a frente, minha testa atingindo um dos olhos dele. Sua pegada afrouxou e eu me debati e chutei enquanto ele gritava de dor, me libertando o suficiente para conseguir me afastar e correr em direção à garagem. Saí da casa aos tropeços, rasgando pelas ruas tão rápido quanto minhas pernas podiam me levar. A qualquer momento, ele vai apontar aquela Colt 45 e me explodir a cabeça. Não conseguia me obrigar a olhar para trás. Não queria ver ele disparar o tiro que me mataria. O cara era um fuzileiro, matou 10 pessoas. Vou ser a 11ª. Meu Deus, me ajude. Vou ser o 11º, eu pensava. O tiro nunca veio. De alguma forma, consegui alcançar o final da rua, mergulhando em um dos becos cheios de lixo que serpenteavam pelo bairro como corredores de rato. Quase só com meus amigos covardes quando finalmente os alcancei. Eles me deixaram sozinho com aquele maníaco. Me deixaram sozinho para morrer. Você está brincando comigo? Você viu o que estava dentro da casa, disse um, tentando se defender. Ele poderia ter me avisado, cara. Vocês simplesmente me deixaram lá sozinho, gritei, minha raiva crescendo. Era feito de cabelo humano, finalmente falou meu outro amigo. Cala a boca. Aquilo não era cabelo humano. Não sabemos o que era, interveio o primeiro. Então conte a ele sobre a outra coisa, cara. Vá em frente, conte a ele, meu outro amigo parecia quase angustiado nesse ponto. Eu não quero falar sobre isso, quase soava infantil, com seu cinismo e bravata arrancados. Eles nunca falaram sobre o que viram. O roubo fracassado nunca foi mencionado novamente. Abandonei o ensino médio pouco depois, seguindo meus amigos mais fundo em uma vida de criminalidade, até que uma prisão por roubo me rendeu 6 meses de prisão. Depois da minha liberação, virei minha vida de cabeça para baixo. Arrumei um emprego, consegui meu GED e frequentei uma faculdade comunitária local para estudar melhoria residencial. Levo uma vida tranquila agora. Sou pai e marido. Como a comida da minha esposa, assisto aos jogos dos Red Sox e vou para a cama às 23 horas. Sou uma pessoa diferente agora, mas no último final de semana, na Home Depot perto de Saltillo, pensei ter reconhecido um homem idoso vagando pelos corredores. Segui curioso por 1 minuto ou 2, mantendo minha distância, até que o homem virou e travou os olhos comigo. Ah, eu te conheço, disse ele, sem sorrir. Você foi um dos meus antigos alunos do ensino médio, não foi? J.B. Ray, turma de 86. Ele dava aula de história, certo? Senti aquele antigo pavor permeando minhas entranhas. Isso mesmo, respondi, forçando um sorriso fraco, uma expressão solene em seu rosto enquanto sua voz baixava um pouco. Todo mundo merece uma segunda chance, mesmo que tenham feito coisas ruins na juventude, havia um peso por trás de suas palavras. Minhas palmas suavam contra a barra plástica do carrinho. Bem, se eu te ver de novo, Sr. Metzger, eu fico meio impressionado que até me reconheceu, eu disse, começando a afastar meu carrinho, tentando esconder minha ansiedade. Ah, ele respondeu, com quase um sorriso lupino em seu rosto enrugado, enquanto eu vi o mesmo olhar predatório em seus olhos que vi há 30 anos atrás. Nunca esqueço um rosto.
O sistema educacional aqui no Reino Unido é um pouco diferente do dos Estados Unidos. Você vê, nós não temos um ensino fundamental segundo, não temos esse tipo de transição social que separa crianças de jovens adultos. Então quando você tem 11 anos, você é subitamente largado em um campus que inclui adolescentes maiores e intimidadores, tão ruins quanto soa, deixando o ambiente acolhedor da escola primária e entrando no mundo impiedoso e saturado de hormônios da escola secundária é assustador, para dizer o mínimo. Concedido, eu era bastante tímido, mas ver todos esses adolescentes com espinhas, vozes graves e cabeludos arrastando os nós dos dedos pelos corredores era aterrorizante. Eles eram como monstros, eu não entendia as coisas que faziam nem as coisas que diziam. Lembro-me apenas de tentar manter a cabeça baixa, tentar não chamar a atenção de possíveis valentões e é assim que esta história começa, comigo sendo um garoto assustado e quieto em um lugar que me fazia temer ter que acordar de manhã. Tarefas, popularidade, evitar problemas. Eu pensei que isso era o pior que poderia acontecer comigo. Eu estava errado. O diretor da escola se chamava Dr. Sylvester. Ele não era médico, ele tinha conquistado o título em algum campo inferior, mas ainda assim era chamado de doutor. Ele me pareceu um homem frio. Seu discurso de boas-vindas para os alunos do ano 7 fazia a escola secundária parecer mais um sofrimento a ser suportado do que uma experiência que nos enriqueceria. O discurso foi sem emoção, com professores subordinados alinhados no antigo salão da escola como guardas de campo de prisioneiros. O homem era um tanto misterioso para mim, mas então tudo aos 11 anos é mistério, cada pequeno aspecto da vida ameaça e assusta. Lembro-me de sentir uma pressão imensa na época, pressão para ter sucesso, pressão para me conformar. Me disseram para não questionar as coisas, que os adultos sempre tinham nossos melhores interesses em mente, se ao menos isso fosse verdade. Recordo-me de uma manhã de outono fria, árvores esqueléticas e montes de folhas em decomposição alinhavam as calçadas. Tínhamos aula de francês no primeiro período, de longe a matéria que eu menos gostava, não porque eu não gostasse da língua, na verdade, eu era muito bom nisso, o problema era a mulher que ensinava a aula. Na época, eu tinha a ideia de que ela simplesmente não gostava de mim, que eu a havia ofendido de alguma forma, que era do meu interesse corrigir, mas em retrospecto, ficou claro que ela odiava o seu trabalho, a terrível situação de ter se libertado de uma instituição como a escola apenas para se encontrar de volta em uma presa. Entendo por que ela estava tão desdenhosa, talvez ela tivesse um sonho uma vez, algo que ela ansiava, apenas para descobrir que era tarde demais, que ela estava ocupada demais, apenas mais uma das pequenas tragédias da vida. No meio da aula, enquanto eu observava as mãos do relógio da sala se movendo dolorosamente devagar, o silêncio monótono da sala foi interrompido por um som agudo e penetrante, era o alarme de incêndio. Algumas crianças pularam nervosamente, sussurrando umas com as outras enquanto aguardavam as instruções da professora, simulado de incêndio, a voz da professora de francês soou monótona, todos em fila fora do prédio. Havia um toque de excitação no ar naquele momento, o simulado de incêndio quebrava a monotonia do longo e entediante dia escolar. Pegamos nossas coisas, saindo da sala de aula enquanto a professora ditava em um murmúrio monótono para formarmos uma fila única. Como você pode imaginar, outras turmas também estavam fazendo o mesmo, então em pouco tempo havia um bom número de crianças todas caminhando por um corredor comprido forrado de armários. Eu já havia participado de simulações de incêndio antes, obviamente, então isso não era estranho para mim, mas havia algo de diferente nesta, algo que se infiltrava pelos corredores em nossa direção e lavava sobre as crianças já nervosas. Podíamos sentir o cheiro de fumaça, algo realmente estava queimando. A memória mais aterrorizante do evento não era o incêndio em si, não era o cheiro ominoso de plástico queimado ou os gritos dos alunos assustados que estavam começando a entrar em pânico, era o olhar nos rostos dos professores presentes quando perceberam o perigo muito real em que estávamos. Naquela idade, os adultos pareciam invencíveis, como se pudessem resolver todos os problemas e mais alguns. Nunca na minha curta vida tinha visto um olhar de terror tão puro no rosto de um adulto. Isso me gelou até os ossos. Com vozes ansiosas, os professores nos conduziram para a saída mais próxima, a intensidade da fumaça aumentava à medida que nos movíamos, derramando para fora do prédio. Podíamos ver a ala distante do prédio da escola enquanto queimava, incêndios selvagens dançando entre a densa fumaça negra, e então os gritos começaram.
Crianças viraram na direção da seção do prédio em chamas, apontando e gritando enquanto uma figura emergia da conflagração, estava envolta em chamas, um inferno ambulante cujos gritos de dor foram queimados antes que pudessem sair dos lábios carbonizados. E então houve sirenes, luzes azuis piscando e homens vestidos de uniforme. Uniformes fluorescentes, paramédicos tentavam sufocar o incêndio no Burning Man. A visão do corpo carbonizado de sua vítima fez as crianças chorarem, enquanto os professores as ordenavam a desviar o olhar, mas desviar o olhar não ajudou. Mesmo quando fechava os olhos e colocava os dedos nos ouvidos, ainda conseguia sentir o cheiro. Ainda conseguia sentir o cheiro da carne queimada. A escola realmente fechou por uma semana, enquanto os danos eram avaliados. As autoridades locais ofereceram pagar por aconselhamento de trauma para todo o corpo docente e discente. Nossa turma, juntamente com nossos respectivos pais, participou de uma sessão em grupo em um centro comunitário próximo. Eu não entendia nada daquilo. Não entendia porque todos nós queríamos sentar e falar sobre algo tão terrível. Por que não estávamos todos em casa tentando ser felizes, tentando esquecer? É terrível dizer isso, mas eu considerava o tempo livre como um dia especial. Eu podia jogar videogame o quanto quisesse. Meus pais até compraram um jogo novo para mim. Eu podia dizer que eles achavam que eu estava chateado e que estavam tentando ser bons pais. Eu simplesmente não questionava nada disso. Como eu disse, eu só achava que era melhor tentar esquecer. Por que eu iria querer lembrar da visão daquele homem queimando-se nos destroços? Por que alguém iria querer lembrar disso? Depois de alguns dias, a escola enviou uma carta para todas as famílias envolvidas. A causa do incêndio foi dita ser uma falha elétrica, uma sobrecarga que causou um curto-circuito em uma tomada da cozinha e incendiou uma geladeira quebrada. No entanto, eu percebi algo sobre meus pais naquela época. Quando eu saía do quarto, ouvia-os conversando em tom baixo. Estavam discutindo algo que não queriam que eu ouvisse, algo secreto. Eu era uma criança curiosa, é verdade, mas não tinha desejo de bisbilhotar. Eu estava muito consciente de que havia coisas no mundo que eu realmente não queria saber. Algumas coisas são melhor deixadas como segredo. Levou 10 anos para a verdade vir à tona. Uma noite, enquanto estávamos sentados para uma refeição caseira em família, começamos a discutir meus dias de escola. Não era nada em particular no começo, mas de alguma forma o assunto do incêndio surgiu. Apenas um comentário passageiro, nada chocante ou abrasivo, mas meus pais reagiram de forma estranha. Meu pai pousou os talheres e limpou a garganta, olhando minha mãe seriamente. Ela fez o mesmo, suspirando antes de se virar para mim e falar: Alex, você se lembra daquele incêndio na sua escola, certo? Eu assenti, é claro que sim. A escola realizou uma cerimônia para o zelador queimado quando ele faleceu devido aos ferimentos. Bem, nós não te contamos a verdade naquela época sobre o incêndio. Sentimos muito. Esperamos que você entenda que fizemos o que achamos melhor na época. Fiquei em silêncio, meus olhos se movendo entre meus pais, apenas esperando pelo que eles tinham a dizer. A questão é, filho, meu pai continuou, segurando a mão da minha mãe e apertando-a amorosamente, aquele incêndio não foi um acidente. Alguém incendiou a escola, tentou queimá-la com todas as crianças dentro. Minha mãe interrompeu, levando a mão à boca, e sua voz começou a falhar, lágrimas frescas brilhando no canto dos olhos. Meu pai apenas a acalmou, confortando-a suavemente antes de continuar. Você vê, Sr. Sylvester, o diretor, esse não era seu nome de verdade. Antes disso, ele nunca ocupou o cargo de professor em sua vida. Seu nome era Bernard Lee. Bernard Lee começou um caso com uma mulher e queria escapar de sua família. Ele queria uma nova vida, uma tela limpa. Então, uma noite, enquanto sua esposa e filhos dormiam, ele encharcou sua casa com gasolina e a incendiou. Minha mãe soluçava nesse ponto, lágrimas rolando por suas bochechas, enquanto meu pai ainda conseguiu dizer algumas palavras finais, mas, ao contrário de você, filho, que teve sorte de ter escapado, aquelas crianças nunca escaparam. Nunca escaparam.
Todos nós desabamos nesse ponto, nos abraçando como família, contando nossas bênçãos por minha turma ter escapado de um destino semelhante ao daquelas pobres crianças indesejadas de Bernard Lee. Mais tarde na vida, pouco antes de eu decidir realmente colocar essa memória no papel, pensei naquele tempo da minha vida quando era jovem e assustado, quando tudo era tão grande e assustador, quando a vasta possibilidade da vida aterrorizava em vez de inspirar, quando eu pensava que estava caminhando entre monstros. Como eu poderia ter sabido naquela época que estava certo? Há muito tempo que me formei no ensino médio, tanto tempo que parece como se tudo estivesse no evento que ocorreu na vida de outra pessoa, parece algo que li ou imaginei, algo em loser que me inseri. Eles dizem que o corpo humano substitui todas as suas células vivas a cada 7 anos, então suponho que fisicamente eu seja uma pessoa diferente da que existia uma década atrás, mas a última conversa que tive com um antigo professor de história, o Sr. Cole, é uma que parece ter acontecido ontem. Por quase 15 anos, eu tinha recriado a interação em minha mente várias e várias vezes, é algo que não acho que esquecerei. Ele estava de pé em um canto da multidão principal ao redor do prédio principal da escola. Ele tinha cabelos castanhos claros em um rabo de cavalo áspero, barba mal aparada formada em um bigode de guidão, um cigarro queimado entre os dedos adicionando-se as manchas de nicotina marrom que coloriam as pontas. Algo me chamou a atenção na maneira como ele me olhava enquanto eu pegava meu próprio maço de cigarros e pedia um isqueiro. Ele não me via mais como um aluno, havia uma frieza em seu olhar, algo mais próximo de piedade ou nojo em seus olhos. Metade de mim esperava que ele me repreendesse por alimentar um hábito tão sujo, mas ele não fez isso. Ele não disse uma palavra enquanto tirava do bolso de sua velha calça jeans e tirava um velho zipo. Conversamos sobre crescer, sobre como eu estava pronto para sair pelo mundo e me encontrar como pessoa. Perguntei a ele quanto tempo levou para ele fazer o mesmo. Costumava pensar muito sobre isso, ele disse, olhando para o horizonte próximo. Quando você alcança uma certa idade, sabe quem você é. Eu moro em um pequeno apartamento perto de um bar na borda da cidade. Trabalho das 9 horas às 17 horas, entre isso, bebo, e não há ninguém lá para me impedir. Eu sei quem eu sou. E depois de todos esses anos, é uma espécie de vitória. Nunca ouvi falar assim antes, nunca nesse tom. Ele não era o Sr. Cole que mantinha sua classe de história cativada com contos apaixonados ou discursos sobre vida e liberdade que o faziam ser muito respeitado no campus. Ele parecia derrotado, parecia quebrado. O Sr. Cole usava uma aliança de casamento, mas me ocorreu que ele nunca mencionou nada sobre uma família. Optei por não perguntar. Conversamos sobre o que aprendi durante o tempo que frequentei a escola. Ele ouviu, ele concordou com a cabeça, mas tive a impressão de que ele estava desinteressado, de alguma forma não impressionado. Isso me irritou um pouco. Claro, minha resposta estava cheia de clichês e lugares comuns, mas desconsiderar minha experiência com apenas um olhar julgador jogado contra mim. Perguntei-lhe o que ele havia aprendido em seu tempo ensinando lá. Alguns dias eu gostaria de não ter perguntado, ele disse. Algumas pessoas nesta cidade agem como se nem mesmo soubessem que o mundo exterior existe e poderiam muito bem estar vivendo em uma caverna. Este lugar é um esgoto com um grande parque de trilhas flutuando pelo universo de alguma forma separado dele, mas isso não significa que não possam ser felizes, não significa que não tenham valor. Quero dizer, não há vergonha em ser conscientemente feliz enquanto inconscientemente ignorante. Vamos apenas dizer que são conscientemente ignorantes. Ele respondeu, esmagando os remanescentes queimados de seu cigarro sob sua bota antes de acender outro. Eu acho que a consciência humana é um erro trágico na história de nossa evolução. Ele deixou os pensamentos afundarem enquanto sugava uma baforada de fumaça, exalando preguiçosamente enquanto seu olhar permanecia fixado no horizonte distante. Nós nos tornamos muito conscientes, muito autoconscientes. Seja lá o que for que impulsiona o universo forçou a criação de uma separação de si mesmo. Nós humanos somos criaturas que não têm o direito de existir pela lei natural. Somos coisas que operam sob falsas pretensões de ter um eu, essa bagunça caótica de sentidos e sentimentos, todos de alguma forma totalmente convencidos de que somos alguém quando, na verdade, somos apenas ninguém. Então, eu suponho que você não é um homem religioso, eu disse, sentindo-me bastante realizado enquanto ele ria da minha resposta.
Religião, homem, agora aí está uma coisa. Ele tinha um leve sorriso no rosto, como se a mera ideia o divertisse. Uma transferência de medo e autoaversão para uma figura de autoridade divina. Eu posso entender a catarse. Deus absorve suas dúvidas e dores com sua narrativa perfeita de Star Wars. Não sei, senhor, soa como se você pudesse se dar bem com uma religião antiga. Eu respondi, terminando meu próprio cigarro, mas não com coragem suficiente para começar imediatamente outro, ao contrário do Sr. Cole. Pelo menos eu não estou correndo em direção a um sinal de parada cósmico. Foi por volta deste tempo que confessei ao Sr. Cole que estava chocado ao ouvi-lo falar dessa maneira, que nada sobre suas aulas indicava que ele tinha uma visão de mundo tão pessimista. Eu estava me preparando para a pergunta, mas ele me deu um olhar que dizia que ele sabia muito bem o que eu estava prestes a perguntar. Você quer saber o que me fez assim, não é? Ele perguntou com o mesmo leve sorriso em seus lábios murchos. Muitas pessoas querem saber disso. Na maioria das vezes, digo a elas para se afastarem, mas você, ele se interrompeu por um momento, balançando a cabeça com aquele olhar de piedade e nojo em seus olhos. Minha esposa, Deus a tenha, ela e eu, bem, perdemos nossa filha quando ela era bem jovem, todas as emoções pareciam se esvair dele enquanto ele falava, ele foi clínico em sua confissão. Penso nela de vez em quando, minha filha, e no que ela foi poupada. Durante os melhores momentos, sinto-me meio grato por isso. O médico disse que ela não sentiu nada, que o motorista bêbado a mandou direto para um coma e depois de algumas semanas de noite sem dormir e cheias de lágrimas, em algum lugar daquela sala escura em que ela estava trancada, ela escorregou para outro tipo de sono mais profundo. Sinto muito, foi tudo o que consegui dizer. Ele ouviu minha voz tremer de tristeza. Não, não sinta, foi tudo o que conseguiu pensar em dizer. É uma maneira bonita de partir. Indolor, feliz, inocente. O problema de morrer depois é que é tarde demais. O estrago está feito, ele tinha uma maneira estranha de me tranquilizar. Você quer filhos? Ele perguntou. Dei de ombros. Nunca tinha realmente pensado nisso. Não, ele respondeu, quase com desprezo. Penso em quão arrogante e cruel é forçar uma alma para fora do éter para dentro de um saco de carne em decomposição, condenar uma vida a andar às cegas neste moedor de carne. Às vezes, penso que deveria agradecer aquele bêbado por pegar o volante depois de um pouco demais. Eles me pouparam do pecado de ser pai. Eu confidenciei a ele que acreditava que havia mais na vida do que apenas dor esmagadora e inutilidade, que agora, mais do que nunca, as pessoas podem agir de maneiras que possam mudar o mundo para melhor. Ele discordou. Você vê, é disso que estou falando, ele disse, evidentemente ficando um pouco frustrado enquanto jogava fora o segundo cigarro e repetia a ação de apagá-lo. Claro, há ideias mais amplas em jogo, principalmente o que é compartilhado entre nós como espécie, para nossas ilusões mútuas. Já viu um cadáver? Ele me perguntou. Eu balancei a cabeça lentamente. Então você saberá, você olha nos olhos deles, mesmo na foto, você ainda pode lê-los. Você sabe o que eu vejo? Vejo que eles receberam isso quando finalmente chegou. Não de início, mas ali, no momento final, é um alívio. Eles estavam com medo e agora veem, pela primeira vez, como foi fácil simplesmente deixar tudo ir naqueles últimos segundos de vida. Eles viram o que eram, o que sempre foram. Você, eu, eles, toda essa tragédia cósmica nunca foi mais do que suposições juntas e vontade cega estúpida e o que você precisa fazer é apenas deixar ir, para finalmente saber que não precisava segurar tão forte para perceber que toda a sua vida, todo o seu amor, todo o seu ódio, todas as suas memórias, todas as suas angústias, tudo era a mesma coisa. Era tudo o mesmo sonho, um sonho que você teve dentro de um quarto trancado, um sonho sobre ser pessoa. O Sr. Cole começou a se afastar, as chaves de seu caminhão tilintando enquanto ele as tirava do bolso. Boa sorte, garoto. Você vai precisar. Eu me mudei da cidade agora para uma cidade costeira onde as pessoas não são como aquelas presas em pequenas cidades do Arizona. Às vezes, penso que o Sr. Cole estava errado, mas há um lado mais brilhante para a existência que ele deixou de mencionar. Mas às vezes, nos momentos mais sombrios,
quando estou deitado na cama depois de longos dias passados trabalhando em um espaço de escritório estéril e apertado, as palavras do Sr. Cole passam pela minha mente, elas ecoam pelas paredes do meu crânio, recusando-se a liberar meu aperto feroz em minhas dúvidas. É nesses momentos que eu sei que o Sr. Cole estava certo.